Boa tarde, começando aqui mais uma análise internacional aqui na Causa Operária TV. Bom, antes de qualquer coisa, se inscreva no nosso canal aqui da Causa Operária TV, rumo aos 100 mil inscritos, fortaleça o nosso canal revolucionário e independente. E se você ainda quiser ajudar mais ainda, contribua com o Superchat, você pode contribuir, ajudar a gente no Superchat. Tem a opção de ajudar na vaquinha que está na descrição do vídeo, contribua com a vaquinha da Causa Operária TV, a nossa campanha constante de financiamento do nosso canal. E, além disso, tem a assinatura solidária da Causa Operária TV, também está na descrição do vídeo. Você vai lá, escolhe a maneira que você quer contribuir com a gente nessa assinatura solidária, R$15, R$30, R$100 ou o valor que você escolher com uma contribuição única. Então, faça a assinatura solidária da Causa Operária TV. Também é só procurar aí na descrição do vídeo para ajudar a gente a fortalecer esse canal. Você também pode contribuir na vaquinha da campanha pela liberdade do Lula, contra o golpe de Estado, dos comitês de luta contra o golpe, e ajudar a gente a publicar os materiais que vocês conhecem, os jornais, boletins, cartazes, pela liberdade do Lula, contra o golpe, fora Bolsonaro. Então também faça esse convite, contribua com a gente, contribua com a Causa Operária TV, contribua com os comitês de luta contra o golpe e com o PCO. Bom, hoje a análise internacional trata do tema Haiti e Venezuela, com o companheiro Rui, e você pode assistir o nosso programa, né, além da Causa Operária TV, que eu falei, no YouTube, também pelo nosso canal da rádio, no YouTube, Rádio Causa Operária, nossas páginas no Facebook, a Twitch TV, o VK, que é a rede social russa, no Twitter, lá no Periscope, e se inscrever no nosso site, o causaoperariatv.com.br. Então não dá para perder nenhum lance dos nossos programas ao vivo. É isso, daqui a pouco a gente abre para as perguntas. E antes eu queria já agradecer o superchat do Ernesto Abdala Filho, que contribuiu aqui com a gente, e do Samuel Bertolini, que daqui a pouco, quando for o momento, eu faço a pergunta do companheiro Samuel Bertolini. Muito obrigado pelo superchat, contribua você também. Bom, agora eu passo a palavra para o companheiro Rui Costa Pimenta e mais essa análise internacional. Bom, boa tarde. Nós tivemos aqui uma semana bastante movimentada no que diz respeito à política latino-americana. Entre os principais acontecimentos, nós tivemos aí a enorme mobilização de características praticamente revolucionárias no Haiti. Eu acho que nós temos que tomar a situação do Haiti como um fenômeno sintomático do conjunto da situação latino-americana. Em primeiro lugar, porque nós estamos vendo aí uma enorme mobilização popular, né, por todas as informações que nós temos acesso, são centenas de milhares de pessoas em todo o país, em várias cidades, na capital, se mobilizando, né? A polícia haitiana, apesar de ter agido violentamente num dado momento contra a população, ficou paralisada, né? As forças de repressão ficaram paralisadas diante da magnitude da mobilização popular, e a situação caiu num impasse total, né? O governo não arreda pé, setores do imperialismo propõem uma solução negociada, né? A gente vê aí a diferença da ação do imperialismo e dos lacaios tradicionais do imperialismo na América Latina em relação ao Haiti e à Venezuela, né? E a situação não se resolve, né? Nós temos mobilizações todos os dias, uma mobilização que a gente pode dizer que é muito parecida com a mobilização que nós temos na França, dos coletes amarelos. Uma coisa que causa muita confusão nessa mobilização do Haiti é que os jornais dão conta de que a mobilização é uma reação aos problemas de corrupção, né? O que
em certa medida, é verdadeiro, né? A imprensa local, né, e a justiça local fizeram uma auditoria, provavelmente como parte de luta entre os diversos setores da burguesia que procuram controlar o país. Fizeram uma auditoria e mostraram que recursos do Petrocaribe, um programa que foi estabelecido no Haiti pela Venezuela, né, haviam sido desviados aí para projetos pessoais e políticos de 15 ministros do governo, né? E essa informação, ela foi o estopim de toda essa enorme mobilização. Isso daí, logicamente, dá lugar à dúvida sobre se nós estamos diante de uma mobilização legítima ou se nós estamos diante de um coxinhato à la brasileira ou etc., né? Mas essa informação, essa maneira de abordar o problema é falsa, porque, na realidade, a situação no Haiti é explosiva, né? O Haiti foi vítima, apesar de ser o país mais pobre de toda a América Latina, ou talvez principalmente por causa disso daí, o Haiti foi vítima dos mais duros ataques do imperialismo em todo o continente, né? Nós vimos como houve, na época do terremoto, houve a intervenção militar, capitaneada pelos Estados Unidos, levando a reboque o Brasil, né, para controlar a situação. Antes disso, já havia ocorrido o golpe contra o presidente Aristide. Nós tivemos o terremoto. Na época do terremoto, foi denunciado que houve uma enorme especulação imobiliária em função do terremoto. Quer dizer, e as políticas que foram aplicadas no Haiti são como as políticas que são aplicadas no resto da América Latina, políticas neoliberais, que levaram a situação a um ponto de ruptura. Essa é, na realidade, a causa principal da mobilização que está ocorrendo no Haiti. Então, em primeiro lugar, nós deveríamos tomar o caso do Haiti como um sintoma da situação em geral, como um sintoma de aonde leva a política de ajuste neoliberal, de privatizações, de ataques à população e tudo mais, tá? Ao que tudo indica, logicamente, que é você fazer uma análise com base naquilo que você lê nos jornais, que são fontes muito pouco confiáveis, é uma coisa um pouco complexa, mas ao que tudo indica, o que nós temos é uma situação altamente explosiva e a denúncia de corrupção foi apenas o estopim dessa situação explosiva. Os movimentos na rua aparentemente não têm direção nenhuma. Há setores da oposição que querem falar em nome desse movimento, da oposição burguesa do Haiti, oposição ao atual governo, mas também nada indica que eles tenham autoridade para falar em nome do movimento. Há várias organizações populares, de natureza diversa, que também procuram falar em nome do movimento, mas é aparente que ninguém fala em nome de movimento nenhum e que o movimento é um movimento que, pela sua própria extensão, ele supera qualquer tipo de organização que possa haver no Haiti, inclusive as organizações de tipo sindical, né? O movimento é parecido, é curioso, né? Porque o movimento é muito parecido com o movimento dos coletes amarelos, também no sentido de que eles interromperam as vias de transporte, né? E com isso paralisaram toda a economia e todo o funcionamento do país, né? A coisa está num grande impasse. E é sintomático que várias pessoas, quando se referem à situação do Haiti, falam assim, está à beira do colapso. Quer dizer, quando está à beira do colapso é porque ninguém está controlando, manipulando aquela situação, né? E o movimento, pela sua envergadura, pelo seu volume, pelo número de pessoas que estão participando e pela profundidade das reivindicações, né? Ou, digamos assim, nem tanto das reivindicações, mas dos anseios e das necessidades que estão por detrás desse movimento, ele vai muito além de qualquer tipo de organização.
Logicamente que isso daí não impede, né? Não vai impedir de forma nenhuma que, num determinado estágio dessa mobilização, né, o movimento seja manobrado por políticos burgueses e partidos burgueses que são mais experientes, e dentre eles, né, o mais organizado e o mais experiente de todos, que é o partido ligado ao imperialismo. Mas no momento que nós temos no Haiti, né, não é que esse movimento será, digamos assim, completamente bem sucedido, porque não tem direção, não tem organização, não tem nada, é um movimento popular espontâneo, mas ele é um movimento que abala profundamente a estrutura política do país, né? Pela situação do Haiti, um comentário que eu acho que é importante a gente fazer é o seguinte: a situação do Haiti mostra claramente por que as soluções capitalistas democráticas e até as soluções capitalistas antidemocráticas são um beco sem saída. Ninguém tem solução para o problema do Haiti. A única solução seria que a população, né, tomasse a situação nas suas mãos, expropriasse o capital, né, e partisse para uma política, né, de redistribuição da riqueza haitiana pela via do controle estatal dessa riqueza, né? É uma coisa totalmente sem saída. Um segundo comentário que eu acho que é importante anotar é o completo fracasso, né, da intervenção militar no Haiti. Os norte-americanos que agora querem salvar a Venezuela, né, juntamente com o exército brasileiro, que aí nesse caso servia como uma máscara e também como bucha de canhão para a política norte-americana, em nome da ONU, ocuparam o país durante anos e a situação do país não só não melhorou, como, segundo todas as avaliações, piorou sensivelmente. Nós vemos aí também a incapacidade, né, do imperialismo de manter um regime estável de exploração desses países, né? E a terceira questão, como eu já mencionei, é o completo fracasso da política neoliberal. A explosão haitiana é uma explosão que, num certo sentido, ela projeta, né, no futuro aonde vai parar essa política neoliberal em todos os países. Tem gente que acha, por exemplo, que a política neoliberal do Bolsonaro é uma política racional, é uma política que está lastreada numa perspectiva de reorganização econômica, mas quando a gente olha situações como a do Haiti, a gente vê que essa política não está lastreada em nada de racional, é apenas uma política de terra arrasada, de desespero capitalista, para manter, né, através de uma exploração totalmente sem freios, o funcionamento do capitalismo que está, né, evidentemente em colapso. Nós podemos comparar a situação do Haiti, né, embora a maior parte desse cenário não apareça comumente na imprensa, nós podemos comparar a maior parte do Caribe e da América Central. Nós temos a situação de Honduras, né, onde a população não se revoltou lá em Honduras por causa da repressão, que é muito intensa, mas a população está fugindo do país em grande escala, né, abrindo uma crise extraordinária, né. Curiosamente, né, nós temos aí toda uma propaganda em torno da crise humanitária na Venezuela, mas a Venezuela é o menor dos problemas, na realidade, porque nós estamos cheios de países aí que estão à beira da explosão, né? Isso é verdadeiro para vários outros países. Queria aproveitar e mencionar, para dar uma imagem global da situação, o fato de que esta semana também nós tivemos uma greve geral no Equador, o que é uma coisa relativamente surpreendente, vamos dizer assim, porque o governo foi eleito há pouquíssimo tempo, né?
É um governo que conta com um sólido apoio da burguesia, que deu, né, ao Lenin Moreno os instrumentos para praticamente colocar na ilegalidade a oposição nacionalista do Rafael Correia, do qual ele era um aliado, e de repente, né, a situação se deteriora numa velocidade tão grande que nós temos essa mobilização, que é um sinal de decomposição do governo, da operação golpista levada adiante pelo imperialismo e pela burguesia local na figura do Lenin Moreno. E para completar, né, um pouco menos significativo, mas também vale como um indício, nós tivemos a mobilização, né, muito grande na Argentina, principalmente das organizações sindicais. Se nós somarmos todos esses elementos, né, e se nós levarmos em consideração a situação de efervescência que existe nesse movimento no Brasil, onde várias categorias estão entrando em greve contra os planos da extrema-direita, de política de guerra contra os trabalhadores, né, isso coloca aí como uma tarefa fundamental acompanhar de perto a situação, porque nós estamos vivendo um momento onde, aparentemente, depois dos golpes de Estado, e mesmo diante da ameaça na Venezuela, que também joga lenha na fogueira, né, nós teríamos uma situação de deslocamento da maioria dos países do continente para a esquerda, né? Em alguns lugares isso é mais evidente, é o caso, por exemplo, do México, onde elegeram um governo que supostamente de esquerda, que é o governo do López Obrador, já numa antecipação de que o regime político havia entrado em colapso e de que a tomada do poder por uma extrema-direita seria difícil. Mas coloca um enorme desafio para os golpistas e para a extrema-direita de um modo geral, né? Acho que é um pouco cedo para montar todo esse quadro de maneira acabada, mas nós não podemos ignorar os lances que estão se produzindo e, logicamente, que tudo isso deve obrigatoriamente condicionar a política a ser levada no Brasil pelas forças que se opõem, né, que se opõem ao golpe, que se opõem ao governo Bolsonaro de extrema-direita, se opõem à modificação que está se processando no regime político. Bom, um segundo tema que não é impossível deixar de comentar numa análise internacional, né, feita no Brasil particularmente, é o caso da Venezuela. O caso da Venezuela ele parece ser tão mais incandescente quanto pior é a situação para o imperialismo em todo o continente, né? Começa a dar a impressão de que, além de todos os motivos que o imperialismo tem para atacar a Venezuela, acrescenta-se um motivo adicional, que é a forte tendência à decomposição dos regimes políticos latino-americanos, né? Daí a pressa, daí as manobras arriscadas feitas pelo imperialismo, escolher um presidente fantoche dentro da Venezuela, ameaçar com a intervenção militar e tudo mais. Bom, nesse momento a questão-chave é justamente a questão da intervenção militar. Ao que tudo indicaria, né, nesse momento aqui, nós teríamos, durante o mês de fevereiro, né, pelo menos alguma tentativa de intervenção militar na Venezuela. O pseudo-presidente Juan Guaidó falou que no dia 23 seria executada a intervenção humanitária, né? Dia 23 de fevereiro. É possível que seja nessa data, embora haja muita hesitação, né, da parte do imperialismo, e isso daí deveria
colocar todas as forças políticas da esquerda nacional de prontidão para protestar contra a intervenção armada do imperialismo na Venezuela. A ameaça é uma ameaça real, né? Nós temos uma situação de fato. O imperialismo, há muitas informações, né? Os próprios venezuelanos, eles recolheram informações de um militar que havia sido comprado pelos norte-americanos, que falou que os planos para a intervenção militar eram iminentes, que eles tentaram, foi uma das pessoas que tentou dar o golpe de Estado quando houve um levante militar e fracassou, né? Esses fracassos desses golpes militares também mostraram para o imperialismo que, se for para derrubar o Maduro, é necessário fazer a coisa de fora para dentro, o que mostra que a oposição interna não tem força para fazer isso daí. Porque se a oposição interna tivesse forças para fazer isso daí, eles fariam via oposição interna, porque isso é muito menos crítico, é muito menos perigoso, muito menos desgastante, muito menos custoso do que uma intervenção militar, que pode se transformar numa verdadeira aventura política. Nós temos aí uma série de denúncias que foram feitas pelos cubanos, pelos russos, de que há uma concentração de tropas, não só norte-americanas, mas de vários países no Caribe, né, que há treinamento da Marinha Inglesa no Mar do Caribe, que há tropas especiais da Inglaterra treinando em algumas ilhas próximas ilhas no Caribe também. Quer dizer, há toda uma operação política para levar adiante essa invasão militar do país vizinho, né? Sob a alegação cínica de que o Maduro é um ditador, como diz a Folha de São Paulo, esse jornal tão maravilhosamente democrático, né? Então, o problema da invasão militar parece que está colocado na ordem do dia, né? Nós temos aí uma situação de extrema emergência, né? Tudo pode acontecer dentro de 1 ou 2 semanas, a gente deveria ficar atento, e a questão chave nesse momento seria justamente o problema de intensificar a mobilização política no Brasil em torno da questão da Venezuela. O grande obstáculo para intensificar a mobilização política no Brasil é que a maior parte da esquerda realmente está absolutamente claro, né? Toda a ala direita do PT, toda a esquerda, todo o PSOL, setores dentro do PSOL, não são a favor de defender a Venezuela da intervenção imperialista. Nunca foram, né? São propagandistas contumazes dos ataques imperialistas contra o governo da Venezuela, sob a cobertura de que esse governo seria antidemocrático, o que é uma coisa totalmente sem pé nem cabeça, porque nós temos aí um governo que está ameaçado de ser invadido por uma potência estrangeira e deixa, né, as pessoas que estão visivelmente, formalmente, até legalmente vinculadas a essa invasão, deixa todo mundo fazendo propaganda dentro do país livremente. Vocês imaginem, por exemplo, na Segunda Guerra Mundial, os norte-americanos deixaram os japoneses estabelecerem 3 ou 4 grandes redes de televisão, né? Elegerem um rei dos Estados Unidos de olhinho puxado, né? E tudo mais. Seria espantoso. Quando houve a Segunda Guerra Mundial, os norte-americanos, que são, segundo as pessoas que falam que a Venezuela é um país antidemocrático e o Maduro é um ditador, os democráticos norte-americanos, quer dizer, o governo do senhor Roosevelt, que é considerado, até eu acho que com uma um certo fundo de verdade, dada a qualidade dos presidentes norte-americanos,
como um dos mais democráticos que os Estados Unidos já teve. O que ele fez com os japoneses? Ele botou todos os japoneses do país, independentemente de qualquer coisa, em campos de concentração. Né? O Guaidó, que é o japonês da Venezuela, ele está lá se fazendo de presidente. Né? Ninguém põe ele na cadeia como traidor do país, como sendo um aliado da invasão estrangeira. Quer dizer, então eu acho assim, o governo da Venezuela não é só que ele é democrático, ele é estupidamente democrático. Né? É uma das coisas mais aberrantes que a gente já viu na história. É um cinismo, lógico, a direita e a imprensa golpista, direitista, imperialista, o cinismo é uma profissão. A profissão deles é o cinismo. Né? É como mentir dando a aparência de que nós estamos falando a verdade. Agora, o que é espantoso é a esquerda nacional. Né? Essa já não dá para a gente dizer que eles são simplesmente cínicos. Né? A gente deveria dizer que são pessoas que não têm absolutamente nenhuma conexão com a realidade e, por isso, por falta de programa, falta de cabeça, falta de caráter, falta de princípios, fica totalmente a reboque, não do imperialismo em geral, né? Vamos falar uma coisa que para toda essa esquerda vai ser muito agradável, fica a reboque do senhor Donald Trump, né? Porque se fosse a Hillary Clinton, dava para disfarçar um pouquinho que ela é do Partido Democrata e tal. O Trump é da ala direita do Partido Republicano. É considerado por toda essa esquerda fascista. No entanto, o que está acontecendo no Brasil é que esse cidadão, né, com a ajuda de outro fascista, que é o Jair Bolsonaro, vem puxando pela coleirinha toda a esquerda nacional para ficar neutra diante do problema da Venezuela. Né? Então, isso daí é uma coisa da maior gravidade. Eu acho, né, que seria necessário montar imediatamente um comitê de solidariedade à Venezuela que procure trazer as pessoas à rua. Né? É uma questão chave da situação política nacional, fazer essa mobilização. A paralisia da esquerda é uma coisa vergonhosa e até criminosa. Né? Recentemente, para a gente ver como é que é a coisa, recentemente numa entrevista feita com o ex-candidato à presidência do PT, o Fernando Haddad, no 247, perguntaram para ele sobre a Venezuela. Né? E a gente viu aquele contorcionismo tradicional da pessoa que não quer responder aquilo que ele pensa que é. Não vamos apoiar a Venezuela porque pega mal com o Bolsonaro, pega mal com o DEM, pega mal com o PSDB, essa coisa toda. Vamos deixar a Venezuela lá. Se os norte-americanos ocuparem a Venezuela, o que a gente pode fazer, né? Desde que a gente possa aqui garantir a sobrevivência política, eleitoral nossa. Claro que isso é uma política também sem pé nem cabeça da esquerda, porque ninguém vai garantir nada da maneira como as coisas estão indo. Se o imperialismo for vitorioso na Venezuela, a pressão contra toda a esquerda brasileira, inclusive essa que não quer apoiar a Venezuela de maneira nenhuma, vai ser gigantesca. Né? Cada vitória do imperialismo no terreno internacional é uma vitória do imperialismo no terreno nacional. O Brasil caminha para um aprofundamento da ditadura que já existe aqui, né? E a questão da luta na Venezuela é uma questão decisiva para definir o futuro da luta no Brasil. Bom, companheiros, a gente vai passar agora para as perguntas. Eu queria reforçar para você se inscrever no nosso canal, rumo aos 100 mil inscritos, e contribuir com a gente no Superchat. Você pode contribuir também com uma assinatura solidária do nosso canal. Entre no link que está na descrição do vídeo e contribua. Você pode contribuir com 15, 30 ou 100 reais, ou ainda contribuir com um valor único. Então, não deixe de contribuir com a gente. Ainda tem a vaquinha da Causa Operária TV, que é uma campanha permanente
para ajudar a gente a financiar esse canal revolucionário e independente. Bom, nós temos aqui, por falar em superchat, eu falei do superchat do Samuel Bertolini, né? E ele pergunta o seguinte: um general brasileiro entrou no Comando Sul do Exército Americano, o que é ilegal. A cúpula do Exército Brasileiro deve ser considerada de traidores? Sem dúvida nenhuma. Como é que um general brasileiro pode fazer parte das Forças Armadas de outro país? Isso, para mim, é o significado do slogan do Bolsonaro, né? É bom a gente falar slogan mesmo, porque ele é um norte-americano, então tem que falar slogan. Brasil acima de tudo. O problema que está ficando claro nesse slogan do Bolsonaro é o que está embaixo, né? Que às vezes você não quer ficar por cima de determinadas coisas. Então, isso aí mostra que no país não tem lei, não tem nada, é uma coisa absurda. O Brasil foi incorporado como Estado, os estados brasileiros foram incorporados como um Estado norte-americano, aí na rabeira de Porto Rico, né? Pelo jeito, nós somos os novos porto-riquenhos, sob a liderança do Brasil acima de tudo, né? Tem que falar claramente que isso daí é traição ao país, é o tipo da coisa que daria processo. Se um militar francês fosse descoberto como pertencendo também às Forças Armadas norte-americanas, seria um dos maiores escândalos. Já quando você espiona para o outro país, é um negócio escandaloso. Agora, quando você entra no exército do outro país, aí já... Mas aqui é assim, né? É um governo praticamente sem oposição, o pessoal só comenta bobagem, né? É só propaganda eleitoral, num país onde a eleição não vale nada. Então, esse é o problema que nós estamos enfrentando aí. Eu queria perguntar sobre o negócio que você falou dos hondurenhos que estão fazendo a migração. Eu tenho visto que, recentemente, nos Estados Unidos tem tido uma tensão muito grande em torno daquela promessa do Trump de construir um muro em volta dos Estados Unidos. Essa exaltação dos republicanos tem a ver também com o fato de que tem uma horda muito grande de hondurenhos indo em direção aos Estados Unidos? Essa vontade incessante deles que eles querem de desviar uma boa parte do orçamento para construir o muro o mais rápido possível? Não acho que... A questão do muro para o Trump é uma questão eleitoral. Você pode construir o muro que você quiser, você não vai impedir, logicamente, que o pessoal atravesse a fronteira, né? A penetração na fronteira dos países, diversos países, é um esporte mundial desde que existem países, né? Então, isso é tudo, na verdade, é uma besteira isso. É uma demonstração de truculência fascista, né? É uma brutalidade, mas não consegue resolver nenhum problema. Bom, próxima pergunta é do Jean Valjean. Ele pergunta: todos esses movimentos, França, Catalunha, Índia, Haiti, de alguma forma se conectam? É o último suspiro do capitalismo? O que esperar? Socialismo capitalista? Ou isso não existe? Socialismo capitalista? Ele falou: o que esperar? Socialismo capitalista? Ou isso não existe? Não existe. Existe socialismo, né? Não, o capitalismo, logicamente, está numa crise muito profunda. Pode ter... não dá a impressão de que está para acontecer nada disso. A impressão que se tem, pela análise da situação econômica, é que a situação econômica ela está a ponto de sofrer aí um brusco aprofundamento da crise, né? Mas poderia haver algum tipo de respiro aí por um período. Agora, o capitalismo não tem mais nada a oferecer. Basta ver qual é a política econômica oficial
do capitalismo mundial, que é matar todo mundo de fome. Tá? O que é a política do Bolsonaro, que é a política dos norte-americanos, que é a política dos europeus? Matar o brasileiro de fome. Para quê? Para que nós vamos matar o povo de fome? Matar o povo de fome para ver se as empresas capitalistas, que já não conseguem operar numa situação de normalidade, elas continuam a funcionar, porque se não matar o povo de fome, elas não vão conseguir funcionar mais. Então, quer dizer, a medida anticrise é matar milhões de seres humanos de fome. Isso já vem sendo feito desde o início da onda neoliberal. Já provocou uma série de rebeliões enormes, né? E esse panorama tende a se repetir, tende a se manter. É difícil que haja alguma mudança significativa, né? Bom, Jardim Tenório Barbosa contribuiu também com o Superchat, queria agradecer, dizer para você contribuir com a gente também no Superchat, com a vaquinha ou com a assinatura solidária da Causa Operária TV. Você também pode entrar em contato para adquirir os produtos do PCO, como essa blusa aqui, esse moletom. Então você pode entrar em contato com o telefone que também está na descrição do vídeo e adquirir, além das camisetas, moletons, também tem livros, materiais, canecas. Então, entre em contato com a gente, adquira os produtos da nossa lojinha. Bom, a pergunta do Jardim Tenório Barbosa é a seguinte: bairros de classe média de Honduras já substituíram totalmente... Ele, na verdade, é um comentário. Bairros de classe média de Honduras já substituíram totalmente a polícia regular pelas milícias. Então, eu não sei, eu não tenho essa informação, né? Interessante. Mas eu vi a mesma informação, não em bairros de classe média, mas em várias regiões do México, que estão dominadas por milícias de classe média, porque o pessoal não confia, segundo a informação que eu li, o pessoal não confiaria na polícia para protegê-los dos traficantes de drogas. Bom, e mais uma pergunta do Jean Valjean. A reunião do Trump com o Pelego, presidente da Colômbia, foi para acordar que a Colômbia será a ponta de lança na ofensiva de guerra imperialista contra a Venezuela? Colômbia é o Israel da América Latina, já faz muito tempo, né? Os governos da Colômbia, eles se alternam entre governos muito direitistas e governos de extrema direita. A esquerda colombiana está fora do sistema político. A Farc se autodissolveu na tentativa de ingressar no sistema político, aparentemente até agora fracassou, né? E fracassou porque a Colômbia ela é dominada por grupos paramilitares, quer dizer, grupos de característica fascista que atuam como um Estado paralelo, na verdade um complemento do Estado burguês colombiano, né? E atuam a favor de determinados setores dos partidos políticos burgueses. O Ivan Duque, que é o presidente da Colômbia, ele é um Bolsonaro colombiano, só que apoiado num sólido sistema de repressão que foi construído pelos norte-americanos na luta contra as drogas, na luta contra os guerrilheiros da Farc e outras organizações, M19 e tudo mais. Então, não há nada de novo. Isso é uma ditadura há muito tempo, né? É um país onde a taxa de assassinatos políticos é altíssima. Nós temos aí, por exemplo, assassinatos de sindicalistas, de gente de esquerda e tudo. São coisas de centenas por ano na Colômbia. É como se fosse uma ditadura militar sem ter essa aparência de ditadura militar. Aí vem, você vê a esquerda aí falando que o Maduro é um ditador, né? Eu não sei se a gente sufoca de ódio de ouvir essas coisas, ou se a gente sente pena da pessoa que falou. Uma das duas coisas haverá de ser verdade, né? Fala. Tudo bem que o Haiti vive uma instabilidade política e social há muitos anos,
Mas vindo nos últimos tempos, agora esse movimento de revolta popular no Haiti, tem muita influência dos coletes amarelos da França e, novamente, qual que é o nível de influência do movimento como coletes amarelos nos países da América Latina, no caso o Haiti, porque é uma ex-colônia francesa, fala francês, então, mas, por exemplo, na Espanha também teria uma influência grande nos países de fala hispânica, ou talvez em Portugal, no Brasil. Qual que é a relação que acontece na Europa poderia desencadear um conflito popular, uma revolta popular na América Latina? É bem lembrado isso daí. Eu tinha notado a semelhança com os coletes amarelos, mas o que você falou é uma realidade, bem observado. A imprensa francesa no Haiti deve ter um peso maior do que em outros países da América Latina, logicamente. Aí a população viu aquela revolta espontânea, né? O ambiente político, ele é um ambiente político explosivo, né? E eu acho que porque eles estão agindo como os coletes amarelos, bloqueio de estradas, agrupamentos espontâneos regionais. O país inteiro foi dominado pela mobilização, né? Então, é o povo aprendendo com a experiência de outros lugares, que acontece sempre, que é um processo natural. Eu acho interessante isso daí, porque primeiro mostra que a situação crítica dos países europeus e dos Estados Unidos, ela é muito importante para os países atrasados como o Brasil, como toda a América Latina. Se nós tivermos uma explosão aí nos Estados Unidos, ou greves, ou qualquer outra coisa, influencia no Brasil, devido ao poder de propagação da própria burguesia desses países nos países atrasados. E esses países estão numa situação crítica. O caso da França é um caso muito marcante, né? Inclusive, esse é assunto para uma outra análise, mas os jornais dão conta de que a crise em torno das eleições parlamentares europeias, com o negócio da França, é total. Tanto que há uma queda de braço muito grande entre o governo italiano e o governo francês. Bom, sinal de que a crise se aprofunda, né? O que é um sinal positivo, porque se ela não se aprofundasse, esses governos direitistas iriam dominar tudo aí, o que seria um filme de terror. Com relação à influência nos outros países, eu acho que tem também, porque os brasileiros viram pela televisão, né, os coletes amarelos, e há uma tendência à resistência. O crescimento da miséria é exponencial, né? No Brasil, além da miséria, nós temos um agravamento extraordinário da brutalidade policial, estatal e paraestatal, né? A polícia, na medida que os fascistas chegaram ao governo, começa a agir de maneira com muito mais liberdade, muito mais tranquilidade do que sempre. E isso daí é um elemento combustível na situação política. Em algum momento eles vão tocar fogo no negócio aí, e se pegar fogo num país como o Brasil, não é que nem o Haiti. O Brasil, a coisa vai muito mais longe do que nos outros países. Eu acho que sim, que nós temos uma situação que pode estar virando à esquerda. Não é que pode estar virando, ela está virando à esquerda, mas o que a gente teria que saber, que não é possível saber agora, é qual é a força, a profundidade dessa guinada para a esquerda, porque pode ser uma guinada que não tenha toda essa força, né? Mas a situação, inclusive brasileira, está virando à esquerda. E no Haiti também, assim como na França com os coletes amarelos, mostra também a importância de se ter um partido revolucionário, né? Na França com os coletes amarelos. Tudo bem, eles estão muito mobilizados, mas não tem aquela centralização organizativa, assim como no Haiti, que um país tão depauperado, praticamente não tem organizações
reais assim de luta, né? Ou são muito pequenininhas. Tem, mas são muito pequenininhas, né? Tem as organizações sindicais, aí sempre tem um controle muito grande da burguesia sobre as organizações sindicais. Mas o problema do Partido Revolucionário é um problema sério. Isso aí não há dúvida nenhuma. Se você, numa situação como essa do Haiti, ou mesmo da França, você tivesse um partido já com uma certa organização, uma certa penetração nos setores populares, a mobilização iria às alturas, né? Na verdade, o grande problema todo no mundo é isso daí, a ausência de uma organização dirigente com um programa revolucionário para essas lutas dos explorados, porque as lutas elas são cada vez maiores. O do Haiti é praticamente assim, o governo acabou, né? É que não tem ninguém para ir lá e falar, sai que eu vou assumir aqui o governo. Basicamente é isso daí. A crise é muito, muito, muito profunda. Na França, a coisa estava caminhando para isso, foi bloqueado pela esquerda oportunista, reformista e pelo conjunto da esquerda de um modo geral. É um problema muito sério. Esse é o problema dos problemas da situação política mundial. Bom, contribua com a gente no Superchat, na vaquinha, ou com a assinatura solidária da Causa Operária TV e se inscreva no nosso canal, rumo aos 100 mil inscritos. Ajude a divulgar o canal também com seus amigos, contatos, para a gente fortalecer essa imprensa revolucionária e independente. Tem uma pergunta, Taiguara pergunta o seguinte: muitos têm louvado as medidas da Itália na Previdência e Seguridade. Qual a questão da ultradireita italiana? Não, é o seguinte, a questão da ultradireita ela é uma questão complexa pelo seguinte, porque a ultradireita, a extrema-direita no caso, né, melhor falando, fascista, uma diferença grande dela com a direita tradicional é que ela se apoia numa mobilização das classes médias. Ela não é um partido, eles não são partidos que surgem daquela estrutura institucional do Estado, como são os partidos da direita tradicional. Bom, se você vai propor mobilização, você tem que oferecer alguma coisa, você tem que apresentar alguma coisa. Por isso os partidos fascistas sempre fizeram muita demagogia com as classes médias e no conjunto da Europa, eles aparecem defendendo em vários lugares os sistemas sociais existentes. Porque um dos grandes medos da classe média é ficar sem assistência social. São duas questões. É o emprego e a assistência social do Estado. Então, o que acontece? Se você vai mobilizar a classe média, você tem que levar em consideração isso daí, senão não dá para avançar. Por isso também que eles estão avançando sobre a esquerda tradicional, os partidos socialistas, social-democratas, etc. e tal. Porque esses partidos socialistas, eles têm colaborado muito na destruição desses sistemas sociais. Aí aparecem os direitistas e se colocam contra. Veja-se a questão da imigração. A questão da imigração, ela diz respeito a isso. Qual que é a propaganda? Qual que é a propaganda demagógica da extrema-direita? Se você permite que o imigrante entre no país, é mais uma pessoa para sobrecarregar o sistema de moradia subsidiada, pensões de aposentadoria, salário-desemprego, essa coisa toda. Então, é preciso atacar o estrangeiro para ele não consumir uma parte daquilo que seria seu e que está periclitando do ponto de vista econômico, porque a propaganda da burguesia é: o sistema de saúde está sobrecarregado, o sistema de aposentadoria está sobrecarregado, que nem no Brasil. A mesma coisa, né? Então, por isso que aparece essa questão, né? Nós temos que entender que, diferentemente do Brasil, os italianos aí ganharam a eleição.
E eles têm que dar uma resposta. Se eles quiserem continuar existindo, eles têm que dar uma resposta para os eleitores também. Não é que vai subir a extrema-direita, eles vão jogar uma bomba atômica, acabar com o país e reinar sobre o mundo destruído. Tá? Bom, a próxima pergunta é do Sérgio Garcia. Por que a Rússia não estabelece uma base na Venezuela ou faz treinamento com os militares da Venezuela com submarinos nucleares? É possível? É possível. Já houve conversa de que os russos estavam preparando para estabelecer uma base militar, principalmente de aviões, numa ilha da Venezuela. Bom, próximo é o seguinte. A Reflexão Sempre pergunta: Rui, o enorme encarceramento é um fator novo com relação ao que aconteceu no fascismo nos anos 30? Acho que sim. É um desenvolvimento de uma política que já havia, né? Porque botar o pobre na prisão sempre é uma solução para o capitalismo, né? Isso daí aumentou em grande medida com a questão da privatização, porque é possível ter uma administração capitalista dos presídios, né? Do ponto de vista estatal, é difícil de administrar toda essa massa de presidiários. A gente vê no Brasil que é uma crise permanente. Se você coloca a empresa privada, isso aí facilita um pouco o aumento do encarceramento. Mas, aparentemente, no Brasil há uma unanimidade, né, entre a esquerda e a direita de que tem que prender o maior número possível de pessoas, porque todo mundo pede o aumento das penas, novos crimes, né, e assim por diante. Vamos lá, pergunta da Diana C. Os coletes amarelos bradam contra Macron, contra o governo francês atual, mas não vejo palavras de ordem contra banqueiros e multinacionais. Como você analisa isso? Como é que é? Desculpa. Os coletes amarelos bradam contra Macron, contra o governo francês atual, mas não vejo palavras de ordem contra banqueiros e multinacionais. Como você analisa isso? Não, mas o Macron, ele é tido como uma espécie de garoto propaganda dos bancos franceses e europeus. O fora Macron é justamente por isso. Né? Teve a questão de que o Macron se colocou contra o imposto para fortunas e taxou os pobres. Né? O fora Macron é fora os banqueiros. Na verdade, a tradução da palavra de ordem é essa daí. Uma pergunta aqui do Tico Brás. Considerando a rapidez de Cuba e a demora da Venezuela para expropriar a burguesia, está mais fácil a Revolução Bolivariana capitular ou avançar? Essa aí é pergunta que coloca uma questão chata de responder, né? Não sei se eles vão capitular. Até agora eles têm resistido e eles têm também feito gigantescas concessões ao imperialismo. Volto a insistir. A Venezuela é uma ditadura onde o cara, né, que é agente do país que está para invadir a Venezuela, anda solto na rua. Esse daí é muito anormal. É muito democrático. Eu imagino que dentro da Venezuela tenha muita gente que pense do jeito que eu estou pensando aqui. O pessoal fala, por que esse cara não está na cadeia? No mínimo, né? Porque eu acho que tem gente até que gostaria de fazer outras coisas com ele, além de mandar ele para a cadeia. Se os norte-americanos tentarem invadir e o governo da Venezuela realmente quiser resistir, tem que prender esse povo todo. Tem que prender esse povo, tem que fechar os canais de televisão da burguesia. Teria que tomar uma série de medidas aí drásticas, porque quando você tem uma guerra, você não ganha só com medidas militares. As medidas políticas são fundamentais.
Pergunta do Jean Valjean. Rui, em caso de atoleiro do Império na Venezuela, o Império poderia, como estratégia, causar uma nova Maidan na Ucrânia e tentar recuperar o Donbass? Qual seria o desdobramento? Ele poderia fazer isso como poderia fazer muitas coisas, né? Mas um atoleiro na América Latina seria muito mais desastroso do que foi o Iraque e do que foi o Vietnã. Isso aí a gente pode ter certeza. Um fracasso numa intervenção militar direta na Venezuela teria consequências muito sérias para o imperialismo. Por isso também que tem um monte de gente querendo evitar isso aí, né? Bom, a gente encerrou as perguntas. Bom, a gente encerrou as perguntas. Queria agradecer o pessoal que participou do chat, que mandou as perguntas, que contribuiu com o Superchat. E aí eu aproveito e convido você a contribuir com a gente. Além do Superchat, você pode entrar na vaquinha da Causa Operária TV, que está na descrição do vídeo, e contribuir e participar dessa campanha permanente para fortalecer o nosso canal rumo a uma TV 24 horas por dia, 7 dias por semana. Também você pode fazer uma assinatura solidária da Causa Operária TV. Você pode escolher uma mensalidade de 15, 30, 100 reais ou um valor único que você pode contribuir também. Então, são várias maneiras de contribuir com a gente e fortalecer o nosso canal. Aproveite, se inscreva, compartilhe, curta o vídeo. E eu lembro que amanhã tem análise política da semana com o companheiro Rui Costa Pimenta. Hoje ainda tem música clássica com o companheiro Afonso Teixeira, a partir das 16 horas. 19 horas, o Cine Clube Luiz Buñuel, aí está a arte. Hoje falando sobre o cinema e o surrealismo. E às 8h30 da noite, o resumo do dia, para terminar com as notícias do dia de hoje. Bom, eu agradeço todo mundo novamente, todo mundo que assistiu, acompanhou, o pessoal que vai assistir também ao vídeo durante a semana. E fiquem ligados na nossa programação e até amanhã na análise política da semana, às 11h30 da manhã, ao vivo aqui do Centro Cultural Benjamin Perret, na Causa Operária TV. Por isso, nós precisamos montar uma poderosa imprensa. Mas para isso, nós precisamos da sua colaboração. Então acesse o site da Vaquinha e doe o quanto você puder. E não se esqueça, graças a você conseguimos duplicar a nossa programação. Temos 7 horas diárias de programas e quase 1 milhão de visualizações. Essa é uma luta central. Ajude para que seja vitoriosa. Muito obrigado.